Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade, eu venho trazer esse tema maravilhoso também, que é o tema o autista e a pluralidade, né? Bom, galera, quando a gente coloca no Google o termo pluralidade, né? Eu estava procurando uma imagem para falar sobre a pluralidade. O tema ele é muito similar, né? Eles se entendem, né? Na busca do Google, que é sinônimo de diversidade, né? Porém, aqui no canal Frater, né? Nesse vídeo em específico, nós não trataremos a questão da diversidade, tá? Porque a diversidade é uma questão onde envolve oportunidade para todas as pessoas, igualdade para todas as pessoas. E para aqueles que estão acompanhando os vídeos do canal Frater, dá para saber que o nosso tema, né? Ele não focou nisso, né? O nosso tema ele focou, né, numa continuação daquilo que a gente tem citado nos vídeos anteriores. Eu estava falando sobre a singularidade, né? Que é a particularidade. E a singularidade ela exige a noção de pluralidade, né? Que é uma noção específica daqueles não autistas, né? Que possuem o intelecto possível, humanizado, né? Conforme mencionado também nos vídeos anteriores. Então a gente tem, conforme eu mencionei, dois sistemas cognitivos, né? A gente tem um sistema cognitivo ativo e um sistema cognitivo possível, né? Que é um sistema construtivista, onde a sociedade ela vai construir o pensamento, ela vai construir o seu raciocínio baseado nas coletas que ela faz da natureza, né? Então a natureza ela manifesta uma inteligência, né? Ela possui conhecimento. A sociedade vai fazer o quê? Captar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em utilidades sociais, tá? Agora tem aquelas pessoas que elas vivem de maneira mais diretamente, né, relacionada com a natureza, ou seja, elas não sintetizam o conhecimento da natureza para criar facilidades para elas. Elas simplesmente continuam deixando a natureza do jeito que ela está e vivem numa condição naturalista, né? A essas pessoas nós chamamos de pessoas que vivem, né, pelo intelecto ativo. E tem as pessoas que vivem pelo intelecto construtivo, né, que é o intelecto possível, que eu citei aqui nos vídeos anteriores, né, que são essas pessoas que não possuem autismo geralmente, né? São as pessoas não autistas. O que acontece muitas vezes quando a gente observa, né, o nascimento do ser humano, né? O ser humano ele nasce quando ele começa a criar noção, né? Quando ele começa a angariar as noções vitais, né? Quando ele começa a assimilar, quando ele começa a construir a sua inteligência, o ser humano geralmente ele fecha, né, ele faz um fechamento, né, como se fosse um acordo social com as pessoas, porque ele olha as pessoas, né, percebe a similaridade, né, percebe a semelhança. Por isso que eu disse que em breve eu vou lidar com o tema o autista e a similaridade, porque a, a noção básica dos seres vivos é denotar a sua similaridade, a sua semelhança, né, com aqueles que são da sua espécie, né? Então, o que acontece com um ser vivo, né? Ele denota essa similaridade e ele faz um fechamento, porque ele observa que
os indivíduos da mesma espécie que ele começam a fazer determinadas coisas, lidam com coisas que ele observa que foram eles mesmos que criaram. Por exemplo, tem notebooks, tem computador, tem celular, tem brinquedos, né? Tem exercícios, tem esportes. Então ele vai tomando ciência de uma série de coisas pré-existentes, né? E através da multiplicação, né? Da multiplicação do conhecimento, ele começa a tomar ciência, vai tomando ciência dos cofatores sociais, né? É como se fosse uma cofatoração social. Vai tomando ciência e vai concordando. Olha, eu concordo com isso, com aquilo. E tão logo esses indivíduos eles vão tendo os mesmos desejos, né? Ah, fulano de tal tem, por exemplo, uma moto, eu também vou querer ter uma moto quando eu chegar naquela idade. Fulano de tal tem um brinquedo, eu também quero ter um igual. Ou eu quero ter um melhor. Então, a esse tipo de costume, né? A esse tipo de veículo do viver, né? Nós chamamos de similaridade, né? E os indivíduos eles vão coletando essa similaridade e vão vivendo uma pluralidade, né? É um pouquinho difícil de falar, mas a gente consegue. A singularidade, eu falei em um dos vídeos anteriores, que ela se distingue porque uma que ela possui uma característica notória, né? Com a característica do autista, porque o autista ele vive uma particularidade, né? Então a singularidade ela se distingue porque a singularidade não permite, né, o fechamento externo, né, de definições externas. Então eu estava anotando nos vídeos anteriores, né, estava definindo da seguinte forma: a singularidade ela não permite, ela entende as coisas, né? O indivíduo singular ele entende as coisas de uma maneira primária, né? E procura não fechar, não fazer fechamento ou desprezar as definições secundárias. Ou seja, tudo aquilo que define secundariamente o raciocínio primário de vida, né? O que seria o raciocínio primário de vida? A coleta e a interação que esse indivíduo tem diretamente com a natureza, tudo aquilo que propõe algo posterior, né? E aparentemente, né, no enxergar do indivíduo que vive primariamente, né, ele entende isso como um ato de corrupção do sentido, né? É como se o sentido dele corrompesse. Então ele procura fugir daquilo. Então ele se reclui num canto e se torna singular, né? Ele se torna. Eu também abordei aquele aspecto da estrela em colapso, né? Que são os buracos negros universais, que eles possuem um ponto da singularidade, que é exatamente onde a estrela está, né? Então a estrela fica ali. Esse ponto da singularidade é onde nada muda, tudo ali permanece e existe assim um horizonte de eventos onde coisas que passam por ali são absorvidas, existem horizonte de evento onde algumas coisas não são absorvidas, né? E o ponto da singularidade é onde nada sai, né? É onde existem gravidade, né? Existe uma gravidade que não deixa nada sair dali. Então fica uma coisa unívoca, né? Fica uma coisa intacta, né? Sem mudança, né? Então existe ali um ponto estável, singular e muito peculiar e individual, né? E é onde uma energia muito forte, né? Gravitacional, compacta as coisas, né? Então nós temos uma força, né? Intelectual muito forte e um fechamento. Essa força a gente pode chamar de fechamento do intelecto primário, né, com a inteligibilidade primária da natureza, né? Então é como se o indivíduo ele não aceitasse nenhum tipo de outro fechamento, como se esse indivíduo ele não quisesse fechar
com nenhum tipo de outro intelecto, né? E nenhum tipo de outra forma de pensar, né? Ele até considera, ele pode considerar, né? Como eu disse em alguns vídeos anteriores, o autista mostrando a consciência, né? A ciência e a consciência, ele pode até considerar, pode até perceber, só que ele não fecha. Ele simplesmente diz: olha, eu fiz, eu demonstrei, vamos bater palma aqui e pronto, acabou, né? Não tem nada demais nisso, né? A gente não vai ficar, por exemplo, fazendo como não autista, que joga, por exemplo, horas de videogame, né? E aquelas horas de videogame parece que tem vários prestígios, né? Momentâneos. Então tem uma hora de prestigiar um final, aí você faz final de novo, prestigia de novo. Bom, o autista, ele geralmente não é assim, né? Ele prestigiou, pronto, acabou, né? E não tem muita entonação, né? Mas ele pode, logicamente, se desenvolvendo, né? Eu já joguei bastante games, né? Por exemplo, e já me desenvolvi. Você vai passando para outros jogos, vai aumentando o nível de complexidade e você vai se desenvolvendo de certa forma, né? Porém, a tendência, né? Eu até gostaria de falar sobre isso, porque eu citei em um dos vídeos anteriores, né, que o autismo, o autista ele vai viver sempre com esse autismo, né? E recentemente eu citei também no canal que uma pessoa ela pode não ter mais o autismo, né? Então o que eu quis dizer com isso? Que dentro do conceito de singularidade, né? Dentro do conceito de pluralidade e similaridade, né? Esse teurno, a gente pode compreender que o autista ele jamais vai deixar de ser autista porque ele possui aquela visão singular, né? Ele possui a singularidade, ou seja, ele possui, né, o fechamento com o intelecto primário, né? Ele remonta os seus arquivamentos, né, mentais, ele faz um mapeamento mental de acordo com o intelecto primário. Só que a partir do momento que ele toma noção do intelecto secundário, né, que é o intelecto designador, que é o intelecto que designa as coisas, né, o intelecto de vivência da pluralidade, né? A pluralidade, o que é? Quem são as pessoas pluralistas? São as pessoas que vivem em sociedade, né? São as pessoas que vivem diversas coisas, né? Elas não são seletistas, elas vivem e têm noção de várias coisas, né? Hoje elas querem fazer faculdade de uma coisa, amanhã quer fazer faculdade de outra, né? Elas conhecem uma pessoa, depois elas sentem o interesse de conhecer outra, fazem amigos e amizades assim com bastante frequência, né? Diferentemente do autista que é muito difícil fazer um colega, né? É muito difícil fazer uma amizade. Enfim, a pluralidade, as pessoas plurais, né? Elas são dessa forma, né? A pluralidade define as pessoas que são mais sociáveis, né? E quando você pega o teurno, né? Esse teurno, essas três coisas, né? Você consegue entender que o autista ele pode tomar consciência, assim como eu demonstrei o caso do Raonic, né? Ele demonstrou a consciência, né? E demonstrou a ciência que ele tinha sobre o relógio, né? E assim o autista ele pode demonstrar a ciência de diversas coisas, né? Quando o autista ele começa a demonstrar essa ciência, né? E a considerar o intelecto secundário, né? Que é o intelecto humanizado e construtivista, né? Construído pelos não autistas e pela sociedade em geral. Quando ele toma essa ciência, o laudo dele já não detecta. Por que não detecta? Porque você começa a perceber que ele tem, digamos, né? Ele consegue conversar, digamos, ele consegue demonstrar grandes assimilações, ele consegue entender um raciocínio abstrato, ele consegue interagir socialmente, né? Então, assim, o nível do autismo dele, né? Ele teve uma progressão, né? O nível do autismo dele
ele é um nível baixo, né? Um nível leve, né? Ele possui um grau leve. Mas isso não significa que ele não conviva, né, com aquele espectro, né? Então, assim, ele já não tem mais o autismo da forma que ele tinha antes, né? Ele já não possui aquele autismo da forma que ele tinha antes. Ele vive uma vida, ele é capaz de viver uma vida não autista, né? Porém, a essência dele, né? A essência dele é uma essência autista, né? Porque ele sabe o que é uma inteligência primária, né? Diferentemente daquele ser humano que vive, faz um fechamento com a inteligência secundária e para ele só interessa o que é bala, bis, biscoito, para ele só interessa o que são coisas que foram designadas, né? Diferentemente do autista que ele tem interesse é, pela minúcia das coisas, né? Ele quer saber a fundo a profundidade e o teor do contato que ele tem com as coisas, tá? Então, assim, aquela pessoa também que fechou com o intelecto secundário, como eu disse para vocês, em forma de conversão, né? O autista ele faz em forma de migração, ele migra para o intelecto secundário. Agora, o não autista que faz o fechamento, né, com o intelecto secundário, ele converge, né? Ele se converte para o intelecto primário, né? A isso nós definimos, né? Até por que algumas religiões falam que você tem que se converter, né? Porque você precisa entender um raciocínio primário que ele propôs para você. E é mais ou menos assim, né? Então, assim, dá também pro não autista converter, né, o seu raciocínio para o intelecto primário. Porém, a essência dele é não autista. Por quê? Porque o primeiro fechamento, a essência está no primeiro fechamento, na primeira experiência de vida que você teve, onde você construiu toda a base do seu raciocínio. É como se você tivesse um alicerce, um grande alicerce, né? Uma estrutura muito primordial que alicerçou todos os tijolos do conhecimento que você tem, né? Então você tem aquela base, e aquela base que foi construída, ela não é alterada, porque aquela é sua essência. A não ser que existir um colapso, como eu também já disse em vídeos anteriores, que quando existe um colapso, a tendência do cérebro humano é fazer um backup e reconstruir esse mapeamento. Aí você de repente pode reconstruir esse mapeamento dentro de uma percepção secundária ou dentro de uma percepção primária. Aí, se você possuir os dois compromissos, vai depender é, da sua escolha, né, da sua particularidade, tá? Pessoal, eu sei que o tema ele é um pouco complexo, né? Até eu tenho dificuldade, né, para colocar de uma forma que fique simples, né, de entender, mas é um tema que é bastante discutível, né? Ele é um tema que ele é um tema agradável, dá para a gente compreender, não é um tema assim que a gente diz, nossa, é incompreensível, né? Dá para a gente transformar esse tema, né, num tema muito debatível, né? Então a gente consegue fazer debates, a gente consegue propor alguns desafios, né? Como por exemplo os exercícios, né? Que eu propus no canal de labirinto, da escada de Penrose, enfim, né? Então assim, é um tema que dá pra gente aproximar, né? Tornar assim o conhecimento daquele que é leigo no assunto um conhecimento proximal, dá pra gente ajudar as pessoas a terem um conhecimento proximal sobre o universo do autista, né? E também sobre a maneira de entender, né? Sobre o modo de entender a construção do intelecto cognitivo, né? Então isso abre um leque muito grande, né? E abre a nossa mente para a gente procurar entender os diversos tipos, né, de situações cognitivas que o ser humano pode se encontrar, né?
Eu estava dando uma olhada assim no Google e estava lendo assim por curiosidade sobre neurose, psicose, né? Paranoia. Então você percebe que existem diversas situações cognitivas em que o ser humano pode se encontrar. E através de uma amplitude, né, de conceitos, a gente pode se aproximar mais e procurar entender de maneira mais harmônica, né, o funcionamento para saber o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? E dessa forma a gente consegue compreender melhor o universo autista e também outros tipos de síndrome, né? Porque às vezes você suspeita que você tem um caso de autismo no lar, mas às vezes pode não ser o autismo, né? Às vezes pode ser uma síndrome muito similar, né? A gente tem uma síndrome chamada síndrome de Savant, que é muito peculiar também, é muito característico, né? E é muito parecida, né? Então a gente tem outros tipos de síndromes, né, que são bem parecidas umas com as outras, né? Então isso ajuda muito. Eu tenho alguns inscritos no canal que citaram sobre a similaridade da bipolaridade, né, com o autismo, de tal forma que alguns profissionais diziam para esse inscrito, né, que eu tenho no canal, que ele era bipolar e depois, muito futuramente, ele foi diagnosticado com autismo, né? Então, para a gente ver a complexidade, se a gente não aumenta, né, a nossa capacidade de compreender como que se dá o processo de desenvolvimento cognitivo no ser humano, a gente fica muito distante de tudo isso, né? E quanto mais distante a gente fica de tudo isso, mais complicado se torna a gente desvendar, né, e desmistificar, né, os vários desafios e as várias adversidades que a gente vai tendo ao longo dos dias com a síndrome, né? Então, o meu compromisso aqui é ampliar, é jogar as informações para vocês, né? É influenciar vocês nessas informações para que vocês tenham o maior número de informações possíveis, não só informação, mas uma formação, né, conceitual, para que vocês consigam se aproximar mais da, do verdadeiro conceito, né? E é logicamente que se a gente tiver muito mais próximo, fica mais fácil a gente compreender do que se a gente se manter distante, né, de qualquer tipo de conceito, né, ou qualquer tipo de premissa e a gente querer definir alguma coisa, né? Então, assim, a ideia do canal Frater, né, com essas conjecturas, né, de certa forma é procurar proporcionar um conceito cada vez mais proximal, né? Um conhecimento proximal do assunto, né? E para a gente que já possui o raciocínio, né, mais adaptado, né, a gente já está acostumado a falar sobre intelecto primário, intelecto secundário, pluralidade, singularidade, similaridade, né? Fica um pouco mais simples, né? E eu percebo a dificuldade. Quando eu estava na faculdade, fazendo curso de biologia, né? Cursando a biologia, eu tinha muita dificuldade. Às vezes o professor pegava assim meia célula, né? Às vezes, e colocava na lousa. Às vezes era meia, metade da metade, era um quarto de célula, né? E eu não entendia que aquilo ali era um quarto de célula, né? Então eu lembro que eu fiquei um dia inteiro dentro de uma biblioteca, somente numa página, e eu levei assim 12 horas para eu compreender que aquela pizza que estava desenhada era um quarto de célula. Eu não sabia, eu não tinha a mínima noção de que era um corte de uma célula, né, em forma de pizza. Eu não tinha essa noção, então eu ficava assim, muito distante das informações que o professor estava passando. Então eu levei exatamente 12 horas para compreender que aquele formato de pizza ali
era um quarto de célula, né? Um desenho em formato de pizza. Para depois eu começar a compreender o que o professor falava, né? De sair daquela pizza, tudo que saía daquele formato de desenho de pizza eram coisas que saíam de dentro da célula, mas ele não tinha construído a célula inteira, ele tinha construído apenas um quarto de célula para ficar mais fácil. E para mim ficou tudo muito mais difícil, não é? Então é assim que acontece. A gente às vezes leva tempo, né, para entender os assuntos, né? Vocês podem perceber que os vídeos que são mais simples, né, são os vídeos que têm mais visualizações. E às vezes os vídeos que são mais cansativos, né, como esses, têm menos visualizações. Mas o que eu proponho para o público do canal Frater é sempre que possível dar uma olhada nos vídeos mais cansativos, porque são esses vídeos que irão nos dar nos proporcionar, né, um linguajar, nos proporcionar um conceito mais próximo do universo autista, né? Para a gente começar a falar, para a gente começar a se comunicar. De repente, amanhã ou depois a gente já está entendendo de maneira muito mais fácil, né? Eu tenho um colega, por exemplo, né, aqui no condomínio, que ele tem dois filhos autistas, né? São gêmeos, e um dos gêmeos nasceu com autismo leve e o outro com autismo um pouquinho mais elevado, né? Eu acho que ele considera apenas um que tem autismo, né? Acho que o leve ele não considera, né? Mas assim, eu entendo que os dois, né? Na minha forma de entender o autismo, eu entendo que os dois filhos dele têm autismo, né? E são gêmeos, são maravilhosos, os filhos dele, né? São dois alemãezinhos, né? E ele joga basquete aqui no condomínio comigo, né? Aí ele estava comentando comigo que ele vai fazer nos próximos meses, né? Ele está comprando um material que na verdade é um material de treino, né? Então é um material para poder fazer um sistema de treino na quadra e ele vai procurar trabalhar essa questão com o autismo, né? Então assim, eu fiquei observando, né? Mas tão logo eu já defini, né, que ele está tentando desestabilizar, né, o conceito primário autista para que o autista de certa forma se promova, né, e ele possa fazer um fechamento secundário, né? Só que assim, eu tratar dessa maneira com ele, conceitual, ele não vai entender nada. Então, na maneira dele entender, né, é a maneira como os não autistas entendem. Você tem que fazer um exercício, porque fazendo um exercício faz bem para a saúde. É como se fosse assim, né? Então, percebam vocês que a maneira de definir secundariamente as coisas, né? A maneira como o não autista define as coisas é uma maneira, de certa forma, muito simples, né? Então não tem riqueza de detalhes, não tem explicações profundas, não tem nada que o autista se interesse. Então essa é uma das razões pelas quais o autista ele não faz esse fechamento e ele não tem o mínimo interesse de interagir dessa forma, né? Muitos casos que a gente ouve de autismo, o autismo ele não fala ou não interage por mera e espontânea vontade, né? Que ele não tem vontade. Ele não tem vontade de interagir e de fazer parte daquele grêmio social, tá? Em alguns casos ele vive no transe mesmo, ele vive no espectro, de tal forma que ele desconsidera mesmo, né? De tal forma que é, a, a, o intelecto secundário está na frente dele e ele praticamente não enxerga por pura desconsideração mesmo. Ele não considera nada que seja do sistema secundário. Então é muito interessante dentro do canal a gente conseguir falar assim, dessa forma, né? O autista desconsidera o sistema secundário, o autista vive no sistema primário. Por quê? Porque você já entende que o sistema primário é aquela inteligência que eu disse que é primária, né? Então fica muito mais fácil a gente compreender, né? E mais para frente, você mesmo pode ter as suas definições, né? De repente você percebe alguma coisa depois dessas definições que você percebeu no canal Frater e propõe, como eu disse para vocês, o canal Frater ele é sempre aberto, né? De repente você propõe
né, alguma filosofia, né, algum comentário ou algum trabalho em vídeo, né, e manda aqui para o nosso canal para a gente poder divulgar para as pessoas, né? Então, de repente, amanhã ou depois a gente consegue fazer uma parceria. O canal Frato ele é aberto, tá? Ele é um canal aberto para essas parcerias. Você pode contribuir de diversas formas, né? Se você é uma pessoa que é tímida para falar nas câmeras, você pode escrever, né? Que a gente menciona aqui o que você escreveu. Se você for uma pessoa que não gosta de escrever, mas de repente gosta de falar no áudio, a gente põe o áudio para rodar ou a gente ouve o áudio e fala das suas opiniões. Se você gostaria de fazer uma gravação você mesmo, ou uma gravação em conjunto, né? A gente é aberto para vários tipos de contribuições, né? E aqui também a gente tem o setor de doação, né? Que o Pix, né? E a gente está sempre colocando os contatos, né? Os contatos de WhatsApp para aqueles que querem entrar em contato com o canal Frater e expor as suas ideias, né? De repente expor uma ideia, ter uma opinião, quer melhorar alguma coisa, quer retirar outra coisa, quer se tornar um membro do canal Frater e assinar a página, né? Assinando o canal Frater, você faz do canal Frater uma programação diária. E aqui você pode fazer parte, por exemplo, né? De gameplays, né? Então as gameplays são para membros, né? Então a gente faz uma gameplay para o membro e essa gameplay ela gira em torno, né, da interatividade com o membro, seja esse membro altruísta, um membro solidário ou um membro frater, né? Então quando você coloca lá, clica no seja membro, você começa a perceber, né, tá descrito lá que você tem um sistema de fidelidade, né, de uma assinatura. Então esse sistema de fidelidade da assinatura, né, ela vai dizer para você qual o tipo de assinatura e qual o tipo de compromisso que você tem com o canal, que você gostaria de se fidelizar com o canal. Seja um membro solidário que contribui, um membro altruísta que tem uma coparticipação, né, em algum trabalho, e um membro Frater que já é um formador de opinião avançado no canal Frater, né? Eu acho muito interessante as participações, tá, pessoal? Eu acho muito interessante porque você pode evoluir sua forma de pensar, né? Então, de repente, amanhã ou depois, você pode ter um linguajar específico dentro desse universo autista, né? Ter uma visão específica dentro do universo autista e poder ajudar as pessoas a entender esses conceitos, tá? Galera, entendendo então a fundo essa parte de pluralidade, não fica difícil a gente compreender que pluralista, né? A pessoa que vive em pluralidade são as pessoas que têm diversas opções, né? Elas aceitam, elas fazem esse fechamento com as diversas opções, né? Então elas vivem comunitariamente, né? Elas vivem em comunidade, elas vivem em sociedade, né? E a singularidade ela já individualiza, ela já não permite, né? Essa multiplicidade, né? Então a singularidade ela faz um fechamento de sistema primário e a pluralidade ela faz um fechamento de sistema secundário. O que seria esse fechamento de sistema secundário? Eu quero definir uma coisa na natureza. Essa coisa eu vou chamar de pedra. E a outra coisa eu vou chamar de madeira. A outra coisa eu vou chamar de água. Então, é pedra porque eu defini pedra. É água porque eu defini água. E madeira porque eu defini madeira. O que eu sei é aquilo que uma coisa é com aquilo que eu designei a ela. Então eu possuo uma inteligência secundária. A inteligência primária, o autista não vai dizer assim para você, olha, isso daqui é um copo, né? Você não vê um autista não verbal dizendo isso para você, né? Ele não vai falar assim, olha, acabei de pegar um copo, ou coloca essa coisa no copo para mim. Ele vai apontar, né? Por que que ele vai apontar? Porque isso daqui não chama copo, né? Copo é o nome que uma inteligência secundária gerou, não é? Uma inteligência que notou
designou e gerou. Então, saber que isso daqui é um copo é ter uma inteligência secundária, tá? Então é muito bacana a gente entender isso, né? É muito bacana a gente perceber. O autista ele vive uma inteligência primária e isso não faz dele uma pessoa incapaz, porque ele tem a noção do copo da mesma forma que você tem. Só que essa noção dele é primária e a sua noção é secundária. Não é muito bacana? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, tanto quanto eu gosto desse tema, tanto quanto eu gosto desses assuntos. Porque amanhã ou depois, né, esses assuntos vão te ajudar a entender um mundo melhor, né? Esses raciocínios, eles não são raciocínios assim que você só aplica no autismo. Eles são raciocínios que você aplica para tudo quanto é tipo de coisa, né? Sócrates dizia isso, né? Quando Sócrates disse assim que o conhecimento ele ele somente começa quando eu tomo consciência de que eu não sei o que é isso, né? De que eu nada sei, ou seja, eu só sei que nada sei. É aí que reside o princípio do saber. Enquanto eu sei tudo, né? Enquanto eu sei que isso daqui é um copo, que aquilo ali é uma madeira, que eu defini tudo, eu tenho apenas um sistema cognoscitivo, que é o sistema humanizado. Então, se toda a humanidade disser assim, olha, nós vamos entrar numa guerra e todo mundo se explodir, acabou a espécie humana. Agora, o motivo pelo qual existem dois sistemas cognitivos, talvez a metade da população estando num sistema cognitivo diferente, né, eles não permitam a existência de uma guerra, seja suficiente para não existir. É como uma empresa, né? Numa empresa tem metade de funcionários que trabalham e metade de funcionários que enrolam. Então, assim, a empresa existe porque esses funcionários que trabalham existem. Se eles deixarem de existir, só vai existir funcionários que não trabalham, que enrolam, que atrapalham. Então, assim, ah, é como se a gente dissesse, quando eu digo aqui no canal Frater, né, que o autista ele é um enviado de Deus, isso daí está nas Escrituras. Não sou eu que estou dizendo, né? O próprio Jesus Cristo disse, ele disse assim, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava dizendo aqueles que não possuem, né, espírito na época, né? Não é a noção de espírito dos espíritas hoje em dia, né? Que os espíritas ele tem uma noção de espírito que eles definiram, né? E na verdade a noção de espírito que Jesus estava falando, quando eles falavam espírito, eles estavam dizendo intelecto. Bem-aventurados aqueles que são pobres dessa inteligência, desse intelecto. Por quê? Porque o intelecto ele é gerado pelo homem, né? Era desse intelecto que ele estava dizendo. Porque se não fosse esse intelecto, né? Se esse intelecto fosse humanizado, os homens não diriam assim, essa pessoa tem problema, né? Como a gente ouve muito, né? Ah, essa pessoa, quem não tem conceito, né? Essa pessoa é pancada da cabeça, essa pessoa é meio doidinha da cabeça, né? Então ela tem uma pobreza de intelectualidade racional humanizada, né, social. Ela tem um problema de sociabilização na visão geral das pessoas, digamos assim, né? Então, quando Jesus dizia assim, bem-aventuradas essas pessoas que têm essa pobreza, ele estava falando dos autistas e de pessoas que têm é, deficiências cognitivas sociais congêneres, né? Então, galera, nas escrituras sagradas, não sou eu que estou dizendo, nas escrituras sagradas está dizendo que dessas pessoas já é o reino dos céus. Se o próprio Jesus Cristo citou, você imagina o que significa um autista na sua vida. E você aí dizendo assim, ah, nasceu um autista na minha vida, né? Se lamentando, o que que eu vou fazer, né? Chorando muitas vezes, né? E sem saber que você tem uma pessoa que é enviada de Deus na sua vida, tá? Pensa dessa forma, porque é assim que está escrito.
Não sou eu que estou dizendo, mas eu só estou relatando para você, tá? Então, o autista e a pluralidade. O autista vive uma singularidade, existe uma pluralidade. Não é porque existe uma pluralidade que o autista não viva essa pluralidade, ele tem essa consciência dessa existência muitas vezes, né? E às vezes ele migra da singularidade para a pluralidade quando ele quer resolver um sistema, né? Que ele percebeu que não está funcionando, que não é o sistema primário que ele vive. Como eu disse para vocês, quando eu peguei na mão do Raoni, que levei ele para a escada de Penrose, né? Suposta escada de Penrose, né? Que era a escada do condomínio, do, do, do prédio onde eu moro, né? E como não acabava mais, ele entendeu dentro do raciocínio dele e falou: eu vou sair daqui, não acaba mais, né? Porque para ele eram muitos, para mim eu já estava acostumado, mas para ele eram muitos degraus, né? Então ele pegou e começou a ver na, nas partes adjacentes, né, dos corredores uma válvula de escape. Só que o autista geralmente não faz isso. Geralmente ele fica tentando, ele pode até se cansar, beber água, parar, mas depois ele continua. Só que como ele percebeu que tinha alguma coisa de errado no sistema primário, né? Ele tentou uma saída. É como se ele dissesse assim: poxa, o pai me trouxe, né? Para um desafio secundário. Eu não gosto. É como se ele tivesse dito isso, né? Então ele tentou sair. Então, quando acontece isso, quando você ludibria o autista, você diz assim: olha, eu estou te dando esse copo no sistema primário, né? E esse copo aqui é para você usar. Se ele não perceber que é o sistema primário, tranquilo, ele vai usar, né? Até ele perceber, né? Se ele entender que esse copo não faz parte do sistema primário, ele vai começar a ignorar o copo, né? Ele não vai usar, né? Eu tenho, por exemplo, um grande exemplo, né? Na verdade, com o Heitor, né? O Heitor, quando eu estou tomando um líquido em um copo, né? E eu acabo oferecendo para ele em outro copo, ele não quer, mesmo eu tendo oferecido o mesmo líquido, né? Ele quer o que eu tô tomando. Eu não sei se vocês já perceberam isso nas crianças, né? Mas isso remete muito ao fechamento com o sistema primário, né? A tendência humana é fechar com o sistema primário, porque é o sistema primário que dita as regras. Qual é a regra? O sistema primário é o melhor. Essa é a regra do mundo. O autista ele fecha com o sistema primário, não é porque ele tem um problema, mas é porque o sistema primário é o melhor. É aquele que oferece o conhecimento puro para você. Então tem uns que não tem nem papo. Você fala assim: olha, eu vou fazer um trabalho com esse autista, eu vou tentar desenvolver um trabalho com ele, e você fica anos e anos. Talvez você vai ficar a sua vida inteira tentando fazer um trabalho para que o autista viva uma sociabilização, e infelizmente a gente vai dizer para você que ele não vai viver, né? Porque parte dele, parte dele é que ele não quer viver, ele quer viver o sistema primário porque para ele aquilo é a vida dele. Assim como esses assuntos são a minha vida, né? Vocês vão falar: poxa, por que que o William fica 45, 47 minutos falando sobre esses assuntos? Porque o assunto de sistema primário, de inteligência primária, é minha vida. É aquilo que eu acho, que eu tenho certeza que é de onde emana o conhecimento, né? O conhecimento ele não é oriundo do sistema secundário. O sistema secundário é que é oriundo do conhecimento primário. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria tanto quanto eu gosto e que isso ajude vocês a compreender melhor o universo autista. Se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem fazerem parcerias, quiser que eu cite o trabalho de vocês aqui no canal, né? É só me adicionar no WhatsApp, na vinheta de início sempre passa o meu contato. Na vinheta final também eu deixo o meu contato, tá? Entrem em contato comigo, não precisam se acanhar, tá?
Se quiser fazer uma entrevista, um podcast, eu coloco aqui, né, o seu vídeo, a gente consegue interagir nessa mesma tela, né? Você fica do lado, eu fico do outro, a gente conversando, batendo papo. Você falando sobre o seu trabalho, eu falando sobre o meu, a gente interagindo, chamando o público para conhecer, né? Assim como eu convidei o Iago Valles, né, do canal Motivacional. E em breve, muito em breve, espero que muito em breve eu consiga fazer uma podcast com o Iago Vale para eu fazer essa estreia. Depois eu tenho uma podcast com o Eduardo Urbanek também, que é do canal Sombras, né? Que é um canal voltado para suspense, né? Voltado para situações assim, Matrix, né? Coisas assim surpreendentes, fatos surpreendentes, alguns casos de como o canal dele fala sobre sombra, né? Alguns casos assim paranormais, né? Então eu acho interessante, né? É uma coisa que eu gosto e como eu sou adicionado no canal dele, ele é adicionado no meu canal, né? Então eu gostaria muito de fazer um especial também falando sobre o canal dele. Então assim, se você tem o desejo de fazer uma parceria com o Frater, não perca tempo, né? Faça essa parceria, né? Eu tenho muitos parceiros aqui no canal e a gente pode fazer um trabalho junto, né? Ajudando as pessoas dentro do quesito fraternidade, altruísmo e autismo, ok? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu conto com vocês então na próxima gravação, que talvez será sobre o autista e a similaridade ou outros temas que eu tenho colocado lá na comunidade. Acompanhem de perto, ok? Tchau, tchau.